Sociedades secretas. Quem controla os governos? Você já parou para pensar se decisões que mudaram o rumo da história realmente foram tomadas à vista de todos ou se algumas delas aconteceram longe dos olhos do público? Ao longo dos séculos, surgiram rumores, documentos e até investigações oficiais sugerindo que certos grupos extremamente fechados, conhecidos como sociedades secretas, exerceram influência direta sobre governos, guerras e até economias inteiras. Porém, afinal, essas organizações realmente controlam países ou tudo não passa de teorias exageradas? Hoje, neste vídeo, vamos explorar algumas das sociedades secretas mais influentes da história, grupos que, comprovadamente ou não, estiveram ligados ao poder político mundial. E algumas dessas histórias são mais reais do que parecem. Num formato sociedade secreta. Lógico. A sua própria existência, no caso. É inerente, pô. Inerente. Eu não posso chegar pro meu inimigo e falar aí, ó, amanhã eu vou te atacar aqui pelo oeste aqui. Aí ele vai falar, tá bom, chega aí. Não tem como, pô. Você vai ter que combinar sigiloso. Aí entra um mundo interessantíssimo, aí tem a ver com alienígena também, que se você pensa na Segunda Guerra Mundial, todo mundo conhece o dia D, né? Eu gosto de falar o nome correto das operações. O dia D se chama Operation Overlord. A Operação Overlord foi estudada um ano antes dela acontecer. Os caras ficaram pensando qual era o melhor lugar para invadir a Europa, para tentar vencer os alemães, né? E eles perceberam que eles não poderiam fazer isso sozinho. A Operação Overlord ela não teria sucesso se ela funcionasse sozinha. Eles precisavam de uma operação de desinformação. Então eles criaram a Operação Bodyguard, uma operação mentirosa para proteger uma operação verdadeira. A ideia era o seguinte: nós vamos deixar os alemães ficarem sabendo de um pedaço da nossa inteligência, só que é uma inteligência falsa, dizendo que a gente vai invadir a Europa pela Noruega e não pela Normandia. Então eles pegaram um indigente lá na Inglaterra, botaram a farda no cara, botaram os documentos no bolso dele e jogaram ele no mar. Os alemães pegaram e falaram, pô, esse cara tá cheio de documento aqui, ó. Os caras vão invadir a Europa aqui pela Noruega. E aí foi todo mundo lá pra Noruega, eles entraram ali pela Normandia. Então, imagina se não tivesse esse sigilo e esse diversionismo de empurrar os olhos pro lado errado. A operação não tinha sido bem sucedido, o alemão tinha vencido. Então é necessário, pô, esse sigilo. Tem que ter, senão você perde a sua vantagem. A vantagem competitiva e a vantagem bélica, né, no cenário da guerra. Então tem que ter esses grupos secretos. Agora, é claro que esses grupos podem ser desvirtuados para interesses menos nobres, né? Desde a antiguidade, seres humanos formam grupos exclusivos. A ideia não é nova. Compartilhar conhecimento apenas entre membros selecionados sempre foi uma forma de manter poder. Na Europa medieval, ordens fechadas protegiam informações militares e religiosas. Já na era moderna, sociedades discretas passaram a reunir políticos, empresários e intelectuais influentes. O segredo sempre teve um propósito: influência sem exposição. E é exatamente isso que alimenta o mistério. Os Illuminates, o grupo que virou lenda mundial. Talvez nenhuma sociedade secreta seja tão famosa quanto os Illuminati. Fundada em 1777 na Baviera pelo professor Adam Weishaupt, a organização tinha um objetivo declarado: combater o poder religioso e promover ideias iluministas como razão, ciência e liberdade política. Até aí nada sobrenatural. O problema começou quando governos europeus perceberam que membros do grupo estavam infiltrados em instituições políticas e acadêmicas. Poucos anos depois, a ordem foi oficialmente proibida, mas o banimento não encerrou as suspeitas. Documentos históricos confirmam que os Illuminates buscavam influenciar decisões políticas por meio de membros posicionados estrategicamente. Isso levou muitos a acreditar que o grupo continuou operando secretamente, uma teoria que permanece viva até hoje. A maçonaria e sua ligação com líderes mundiais. Diferente de outras sociedades secretas, a maçonaria não é exatamente tão secreta assim, porém seus rituais e estruturas internas sempre foram reservados. E o que chama atenção é a quantidade de líderes políticos,
ligados à organização. Diversos presidentes revolucionários e figuras históricas foram maçons, incluindo líderes envolvidos em movimentos de independência e reformas políticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, vários países fundadores tinham conexões com lojas maçônicas. Em países da Europa e da América Latina, a influência maçônica também apareceu em momentos decisivos da história. Isso significa controle direto de governos? Não necessariamente, mas historiadores reconhecem que a maçonaria funcionava como uma poderosa rede de contatos entre elites políticas e intelectuais, algo extremamente influente antes da existência das redes sociais ou comunicação moderna. Em outras palavras, quem estava dentro tinha acesso privilegiado. É claro, pô, meu pai, ele tá falando meio que meu pai era maçom. Então o que ele tá querendo dizer? Eu sou de um grupo que se rebela contra a tirania dos reis. Contra a ordem. E a gente sabe que, em certos sentidos, as sociedades secretas tinham esse propósito, né? Às vezes uma sociedade secreta ela precisa existir quando um governo vira tirânico e o cara precisa montar um jeito de tentar resolver aquilo. Tem que ser na moita, né? Verdade. É igual a Inconfidência Mineira, né? Pra quem conhece a história. Né? Olha lá. Interessante pra caramba, hein? Vai descendo e vai tendo as etapas, né? E vai ficando mais úmido. Sim. Aí lá embaixo tem vários corredores iluminados por tochas, que às vezes é luz artificial, né? Você chegou a descer ali? Fui tudo lá. Aí tem todo um significado. Os caras trouxeram um monte de concha e coisas do mar. Entendi. Cara, é muito louco isso daí. Interessante. Tava tentando ver o número de andares que tem ali. São 27 metros, mas os andares eu não lembro. Mas tem muita coisa assim, número de degrau, número de tudo essa janela preciso. tudo preciso. Tudo A numerologia é importantíssima para eles, né? Não só porque os caras eram engenheiros e arquitetos, né? Então o número, né? Os cálculos têm que ser precisos, mas a parte mística do número também, que vem desde o Pitágoras. Você também já ouviu falar sobre a Skull and Bones, a sociedade secreta das elites americanas. Na Universidade de Yale existe uma organização cercada por mistérios, a Skull and Bones. A sociedade aceita apenas um pequeno número de estudantes por ano, normalmente jovens que mais tarde ocupam posições de grande poder. O detalhe curioso: vários membros tornaram-se presidentes dos Estados Unidos, diretores de agências de inteligência e líderes corporativos. Reuniões fechadas, juramentos de silêncio e tradições secretas alimentaram especulações durante décadas. Críticos afirmam que o grupo funciona como uma porta de entrada para a elite governamental americana, criando laços de confiança entre futuros líderes antes mesmo de chegarem ao poder. A coincidência de tantos membros dessa organização secreta alcançarem posições estratégicas continua intrigando pesquisadores. Outra sociedade secreta muito conhecida, principalmente pelo irmão Rubens Sodré, que trouxe na época do início dos anos 2010 mais precisamente, ele falava já do Clube Bilderberg, conspiração ou diplomacia secreta. Se existe um grupo moderno frequentemente associado à influência política global, é o Clube dos Bilderbergs, criado em 1954. O encontro reúne anualmente chefes de Estado, executivos de grandes empresas, banqueiros e líderes da mídia. As reuniões são privadas, não há transmissão pública e quase nenhuma informação oficial é divulgada. Isso gerou inúmeras teorias conspiratórias. Alguns acreditam que decisões econômicas globais são discutidas ali antes de serem anunciadas ao mundo. Outros defendem que o objetivo é apenas permitir debates honestos entre líderes sem pressão da imprensa. O fato é que figuras extremamente poderosas participam dessas reuniões e o sigilo inevitavelmente levanta suspeitas. Então a gente tem aqui uma sequência de fatos que estão parecendo nos levar exatamente para o grande reset. Esses sinais que a gente está vendo na economia eram os mesmos sinais que a gente viu em 2006, 2007, ou seja, na prévia
da crise de 2008 e que nós vimos também em 2019, no mês de setembro. No mês de setembro de 2019, a elite econômica já estava se preparando por um grande crash, que aconteceu em 2020 por causa da crise sanitária, né? Então a gente tem aqui uma sequência de fatos que estão parecendo nos levar exatamente para o grande reset. Isso aqui vai gerar o contexto necessário para o grande reset. E aí, Vilela, que tem uma parte muito interessante, que é a interseção entre política e economia junto com psicologia social. Porque para esse catalisador funcionar, para dar essa confusão toda, precisa ser instaurado medo, pânico e desespero na população. Não tem, se a população estiver tranquila e centrada, eles vão olhar e falar, não, isso aqui vai passar, não vou vender, não vou desesperar. Então, a psicologia social é o quê? É uma área muito interessante, porque ela vai estudar como é que as pessoas elas pensam, como é que elas sentem e como é que elas agem, só que em grupo. Não a psicologia clínica, que você está ali conversando com o indivíduo. Psicologia social trata como manada. É mentalidade de manada, de rebanho, né? Herd mentality. Então, a psicologia social vai mostrar pra gente que as nossas decisões, elas não são puramente racionais. Muitas vezes elas são motivadas por emoções, por normas sociais e até por uma influência coletiva. Muitas vezes a galera Maria vai com as outras, né? Então, é muito interessante a psicologia social porque ela nasce do cruzamento entre duas disciplinas, a psicologia e a sociologia. Por que sociedades secretas geram tanto medo? A resposta é simples: poder invisível. Governos democráticos dependem de transparência. Quando decisões parecem surgir de lugares desconhecidos, as pessoas naturalmente buscam explicações. Sociedades secretas representam exatamente esse medo coletivo, a ideia de que existe uma camada oculta de influência operando nos bastidores. E, historicamente, sabemos que grupos privados realmente já moldaram políticas públicas, alianças e estratégias militares. Nem sempre como conspiração, às vezes apenas como networking entre os mais poderosos. Sem falar que a verdade pode estar no meio termo. Talvez a maior pergunta não seja se sociedades secretas controlam governos, mas até que ponto redes fechadas de influência sempre existiram. Ao longo da história, elites políticas sempre se reuniram em ambientes privados para discutir o futuro. A diferença é que quando essas reuniões se tornam secretas, o mistério cresce e com ele as teorias. Entre fatos históricos comprovados e especulações populares, uma coisa é certa: o poder raramente opera apenas diante das câmeras. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que sociedades secretas realmente controlaram governos? Ou tudo isso é apenas uma mistura de história, coincidência e imaginação coletiva? O que seria muito difícil na minha opinião. Deixe sua teoria nos comentários. E se você gosta de mistérios históricos e histórias que poucos contam, inscreva-se no canal, porque no próximo vídeo vamos explorar arquivos secretos que ficaram escondidos por décadas e algumas revelações que podem mudar completamente a forma como você enxerga a história. Deixe o seu like, curte, comente e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também gosta de pesquisar sobre esses assuntos das sociedades secretas, Illuminati, maçonaria, Bilderberg e vários outros tipos de sociedades que vêm controlando a população, a economia e todos os outros ramos e setores mundiais. Não perde tempo, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhum lançamento do nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.